E aí pessoal, tudo certo? Estou aqui de novo, Prof. Max, do Oficina da História, dando continuidade a um tema clássico para as provas, que são as efemérides 2019. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a história geral, e hoje nós vamos falar das efemérides 2019 de História do Brasil. No ano de 1549 tem o início então do primeiro governo geral, sob a tutela de Tomé de Souza. Em 1549, nós temos a fundação de Salvador, a nossa primeira capital. Em 1649, nós temos a derrota holandesa na Segunda Batalha dos Guararapes, evento então que vai marcar o fim do domínio holandês. No ano de 1709, nós temos o fim da Guerra dos Emboabas. Te lembra daquelas revoltas do período colonial? Muito importante lembrar, a Guerra dos Emboabas é a primeira que vai acontecer na zona mineradora. Ela não vai ter grande consequência. Os bandeirantes, que estavam lutando pelo monopólio da exploração do ouro, não vão lograr muito sucesso. Mas ela vai trazer uma consequência importante para a formação do nosso território. Vão ser criadas novas capitanias, São Paulo e Minas Gerais, interiorizando ainda mais a colônia. Também na zona mineradora, em 1719, nós temos a criação das casas de fundição. Também é importante lembrar que a criação das casas de fundição vai ser um dos eventos que vai marcar a revolta de Filipe dos Santos, em 1720. No ano de 1729, nós temos a descoberta das primeiras jazidas de diamante, naquela região que mais tarde nós vamos chamar de Diamantina. Em 1759, nós temos a expulsão dos jesuítas do Brasil, sob a tutela de Marquês de Pombal. Te lembra? Não são só do Brasil que os jesuítas vão ser expulsos. Os jesuítas vão ser expulsos da Península Ibérica. Portugal vai ser o primeiro país a expulsar os jesuítas. Em 1759, também sob a tutela de Marquês de Pombal, eles vão acabar com o critério de hereditariedade das capitanias hereditárias. Seria então a reta final da derrocada do sistema de capitanias. Em 1789, também na zona mineradora, vai ser organizada a Inconfidência Mineira. Tema clássico, questão clássica na tua prova. Fica ligado. A Inconfidência Mineira é o primeiro movimento de contestação à dominação portuguesa. E é um movimento emancipatório. Eles queriam se livrar do domínio português. Um movimento elitista, republicano, inspirado por ideias iluministas. Essa ideologia chegou aqui pela inspiração da Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Passando um pouquinho o tempo, então, no ano de 1879, aqui no Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado vai fundar o Partido Republicano Rio-Grandense, partido que vai ficar à frente do governo rio-grandense até quase os anos 30. No ano de 1889, já marcando o fim do período imperial, nós temos Visconde de Ouro Preto assumindo a presidência do Conselho de Ministros. É o último conselho do período monárquico, é o último conselho do período do Brasil Império, porque em 15 de novembro de 1889, a gente teria então o golpe republicano, liderado por Deodoro da Fonseca, colocando fim ao período imperial e dando início então à Primeira República, ou o Brasil Republicano, com Deodoro da Fonseca sendo o nosso primeiro presidente da República. Já no período republicano, no ano de 1909, nós temos a campanha civilista liderada por Rui Barbosa. Rui Barbosa defendendo a campanha de que um civil deveria ser presidente da República. Isso era contra a campanha de Hermes da Fonseca, que era militar. Em 1919, morre o presidente Rodrigues Alves de gripe espanhola. Bem importante lembrar, são 100 anos da morte de Rodrigues Alves e 100 anos do nosso surto de gripe espanhola aqui no Brasil. Supostamente, uma das teorias, foram os soldados brasileiros que estavam na Primeira Guerra Mundial que trouxeram para cá. Já o ano de 1929 é repleto de efemérides. Nós temos a criação da Aliança Liberal, nós temos o fim da política do café com leite e mais tarde nós temos a Revolução de 30, colocando Getúlio Vargas no poder. Bem importante. Já na era Vargas, em 1939, vai ser organizada a Justiça do Trabalho durante o Estado Novo, durante a ditadura de Vargas. Naquele mesmo ano, 1939, é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Bem importante lembrar que o DIP ele tinha algumas funções interessantes, além de enaltecer os feitos do Estado, além de transformar a figura de Getúlio Vargas em um mito salvador, ele também tinha a função de censura aos meios de comunicação. Em 1959, morre o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, conhecido como o Índio de Casaca, figura importante na Semana de Arte de 22.
Também nesse mesmo ano, em 1959, durante o governo de Juscelino Kubitschek, nós temos a criação da SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Nesse mesmo ano, 1959, JK estava conseguindo dinheiro para poder terminar a construção de Brasília. Inclusive, ele vai romper com o Fundo Monetário Internacional e vai adquirir empréstimos de bancos privados para poder terminar a construção. Responsável, então, por uma dívida absurda, né, que vai cair no colo do presidente seguinte, Jânio Quadros. Também nós vamos ter no mesmo ano, 59, no governo JK, a revolta de Aragarças, onde os oficiais da aeronáutica então vão inclusive sequestrar um avião, um movimento contra o governo de JK. Ditadura militar, que é um tema clássico das nossas provas, no ano de 1969, nós temos o afastamento de Costa e Silva, início do governo da junta militar, e naquele mesmo ano, 1969, é eleito Emílio Garrastazu Médici, dando início então ao período de maior repressão da ditadura militar, os chamados Anos de Chumbo. 10 anos mais tarde, em 1979, nós temos o início do governo de João Batista Figueiredo, o último general a governar durante o período da ditadura militar. Importante lembrar que com Figueiredo ele vai dar continuidade à abertura democrática. Naquele mesmo ano, 1979, é aprovada a lei da anistia ampla, geral e restrita. E com um claro objetivo de enfraquecer a oposição, naquele mesmo ano, 79, nós temos a volta do pluripartidarismo e a extinção então da Arena e do MDB, aqueles partidos que vão surgir logo no início do regime militar. Com a abertura democrática, então, a nossa Constituição Cidadã, que no ano de 2018 completou 30 anos, nós vamos ter no ano de 1989 a primeira eleição direta para presidente após a ditadura. E quem vai ser eleito é o presidente Fernando Collor de Mello, que inclusive não vai concluir o seu mandato porque ele sofre um processo de afastamento, ele vai governar por 2 anos. No ano de 1999, nós vamos ter início, então, o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e, mais tarde, no ano de 2009, o presidente, na ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai entrar com um projeto, né, querendo, então, uma reeleição para um terceiro mandato, mas esse projeto ele vai ser rejeitado pelo Congresso. E assim então a gente concluiu o conteúdo de História do Brasil, as efemérides 2019 de História do Brasil. É um tema bem importante para as tuas provas, é bem importante revisar essas datas, porque elas podem aparecer nas provas, nos concursos que tu for fazer. Se ficou alguma dúvida referente a esses eventos, escreve aqui embaixo, me manda um direct que eu te respondo bem de boa. Estou aqui à disposição de vocês. Te lembra de seguir o Oficina da História nas redes sociais. Nosso canal do YouTube, ó, tá cheio de aula, tá cheio de conteúdo que vai te ajudar a entender a história de um jeito diferente, de um jeito dinâmico, de um jeito fácil. O Oficina da História é a maior e mais completa plataforma de história do Brasil, que vai te ajudar com certeza ao conquistar a tão sonhada aprovação nas federais, nos vestibulares, nos concursos e evidentemente que no Enem. Perfeito? Clica aqui no link, acessa o nosso site, conhece a nossa plataforma e tamo junto, rumo, ó, focado na tua aprovação. Galera.